Agora eu vou conversar com a primeira-dama da notícia. Cargo que no futuro Maria Clara concorre, né? É uma das concorrentes para a primeira-dama da notícia. Porque a primeira-dama é Edna Maciel. Traz a Edna aqui. Nós vamos falar de um assunto, Edna, que nós já falamos aqui e que é extremamente preocupante, que eu fico nervoso só de ouvir falar. Aliás, todos nós. Isso. Só de ouvir falar. É o seguinte. Todo mundo lembra da pandemia da Covid-19. A pandemia que começou em 2020, março de 2020. E teve lá 2021, o auge, com muitas mortes. Brasil, 700 e poucas mil mortes. E veio vacina. Enfim, foi aquele terror que todos nós vivemos. Né? A pandemia não acabou. Assim, tecnicamente não acabou. Você ainda tem casos aí, mas são casos considerados pela a comunidade científica como casos controlados, casos né, dentro da normalidade de uma situação que estamos vivendo no pós-pandemia, né? Sim. O problema é o seguinte, que mesmo considerando que esses casos estão dentro, digamos, do previsível, mas os médicos alertam que os cuidados que eram tomados na época mais crítica da pandemia, Edna, devem ser mantidos. A pergunta é, por quê? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Não posso deixar de fazer deferência a Maria Estrela, que o nome já está dizendo tudo, né? E ela é aí da geração dela, além de Estrela, uma grande representante, estudiosa e com um futuro promissor, embora já tenha aí conquistado, como você disse, né, muitos e muitos prêmios, é muito premiada. Né? Parabéns, Maria Estrela. E respondendo a sua pergunta sobre a nossa pauta, realmente, Douglas, a pandemia ela foi declarada, né, pela OMS há 5 anos, no 11 de março, mas os riscos de internações, de sofrimento e óbitos, eles amenizaram e muito, acabaram até, a gente pode dizer assim, são raros esses casos no mundo. Mas os riscos da Covid, e a Covid está no ar, infelizmente tenho que usar essa expressão. E segundo a Organização Mundial de Saúde, Douglas, todos os cuidados devem continuar sim sendo tomados para que não haja um risco ainda maior de nova pandemia, infelizmente prevista por alguns cientistas. Bom, nós fomos às ruas, conversamos com as pessoas, também falamos com o especialista e nossa produção elencou uma série de informações que eu e o Pedro Cardoso, nosso repórter cinematográfico, colhemos. Por favor, vamos ver na matéria. A doença que começou na China e provocou uma declaração assustadora da Organização Mundial de Saúde, pois estávamos vivendo uma pandemia, causou, segundo a Organização Mundial de Saúde, por meio do vírus SARS-CoV-2, 777 milhões de infecções, matou mais de 7 milhões de pessoas no mundo, observando que especialistas da própria organização estimam que o número de mortes associadas à pandemia tenha chegado a 15 milhões. Após medidas rigorosas de segurança, polêmicas, campanhas de prevenção no mundo inteiro, pesquisas e vacinas, acusações sobre fake news e CPIs no Brasil, o quadro mudou e o brasileiro está mais acomodado em relação à Covid. Nem todo mundo se previne como deveria. Estou despreocupado já. Não usa máscara nem em ambiente fechado? Uso não. Por quê? Acho que não precisa mais, né? Previno. Uso máscara. Hoje eu não ando, mas eu sempre uso. Desde 2022 eu observo uma negligência por parte nossa em relação à Covid-19. Parece que esquecemos o que vivenciamos em 2020 e 2021. E isso é muito sério, porque a doença ainda existe, a quantidade de pessoas vacinadas está muito abaixo do que é recomendado pelo Ministério da Saúde e em qualquer momento podemos sim ter uma nova onda de Covid-19 com casos graves. Não existe um método que erradique a Covid-19, a não ser o nosso próprio comportamento.
em usar máscaras, em fazer testagens, ação das mãos e procurar a vacinação. Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, os especialistas orientam as pessoas que continuem tomando as medidas de prevenção e seguindo o calendário vacinal. O médico afirma ainda que as redes pública e privada do Piauí estão prontas para o atendimento em relação ao tratamento da Covid e da vacinação. A vacina é gratuita, ela está sendo distribuída nas unidades básicas de saúde e sempre procurar orientação médica antes de tomar a vacinação, mas ela está sendo divulgada e distribuída de forma uniforme no nosso estado. Outro dado muito importante é que os hospitais, sim, tanto a rede pública como privada, estão preparados com profissionais adequados e setores separados para acomodar toda essa população que venha a contrair Covid-19 ou outra síndrome respiratória. E aí, Douglas e audiência, fica a pergunta no ar se pode ser repetida a catástrofe. Infelizmente, tenho que dizer, a catástrofe, melhor dizendo, infelizmente tenho que dizer que sim. E não sou eu que diz, são os especialistas da Organização Mundial de Saúde. Eles têm essa previsão e dizem que é apenas uma questão de tempo, principalmente se a gente não tomar medidas de prevenção, como o médico infectologista da nossa matéria orientou. Só rapidamente, Douglas, em dezembro de 2021, os Estados-membros, ainda naquela época da Organização Ciente das Graves Falhas, começaram já a trabalhar um acordo internacional vinculativo sobre prevenção, preparação para as pandemias, para tentar essa repetição, tá? E as negociações são difíceis, então estão agendados aí ainda encontros, reuniões com países membros e outras medidas para que a gente não tenha mais um estado alarmante de pandemia como aquela. Então, para isso, Douglas, não precisa a gente ficar assustado, precisa cada um de nós cuidar uns dos outros, nos protegendo com máscara, estando gripados ou não. Se sentiu os sintomas, é utilizar a máscara e pegou em qualquer objeto, principalmente celular, corrimão, vai no hospital, é o tempo todo lavando a mão, mesmo com água e sabão, e se você puder, dentro da bolsa, o seu álcool gel. Com você. Olha, primeiro é o seguinte, como a Aida destacou, tem uma comissão internacional de cientistas, médicos, de várias especialidades, fazendo um trabalho de prevenção a novas pandemias, a novas situações que possam gerar pandemias. Mas é um trabalho, eu estava acompanhando uma reportagem ainda sobre isso. Sim. É um trabalho assim, digamos, de agulha no palheiro, mas é um trabalho. Né? Difícil. É um trabalho, é difícil, mas é um trabalho. Bom, dito isso, vem a nossa parte. Você pergunta, é possível se repetir o cenário? Não só é possível se repetir o cenário, como é possível vir um cenário ainda pior. Tem esse detalhe. Infelizmente. Tem esse detalhe. Outros agentes infecciosos podem surgir, que não surgiram até agora. Se você buscar a origem da Covid-19, do novo coronavírus, é um vírus da família coronavírus, por isso o nome novo coronavírus. Sim. E surgiu na China, naquele mercado de animais exóticos, e aí houve a contaminação através de um animal que passou para o ser humano, todo aquele processo, morcego, enfim e tal. Algo que, quando você conta, parece improvável, mas acontece. Bom, essa é a versão do surgimento, digamos, natural da doença. Tem a outra versão, que é a da fabricação do vírus, o laboratório lá de Wuhan, vazamento do vírus, enfim. Tem toda... A China não permitiu que a OMS entrasse, então nós nunca vamos saber de verdade o que aconteceu. Bom, se foi natural, tem risco de voltar. Se foi uma falha na segurança do laboratório, tem risco de acontecer de novo. Sim. Acho que
o mundo está mais preparado, Edna, para qualquer situação, mas isso não quer dizer que deva acontecer. Então, por exemplo, o mundo está mais preparado para novas situações, para o desenvolvimento rápido de vacinas, mas é preciso considerar que até o desenvolvimento das vacinas, que nunca é suficiente, a produção nunca é suficiente para atender o mundo todo de uma vez só. Então, até que isso aconteça, até que haja uma contenção do agente infeccioso, são milhares e milhões de mortes, sofrimento, pessoas que ficam com sequelas, hospitais lotados, aquele mesmo cenário que nós acompanhamos na Covid-19. E isso pode ser evitado, né, Douglas? Pode. Aí você pergunta assim, meu Deus do céu, mas aí é simples. Use máscara em locais de muita gente, lave as mãos. Quando for entrar em casa, deixa o calçado, a roupa ali fora. São cuidados básicos, por exemplo, que no Japão viraram rotina. Às vezes a gente vê imagens do Japão... Vai ao hospital, né, Douglas? Uma consulta mesmo que você vai, quando chega em casa tem que tomar banho, botar aquela roupa pra lá. Mas é pior, Edna. Eu fui no hospital agora com minha filha, com a Isadora e com a minha mulher. Sim. Mas tem gente que não usa no hospital. Infelizmente, hoje eu tenho que confessar bem aqui que fazendo essa matéria eu conferi isso. Pronto. Infelizmente, não só quem vai lá no hospital, mas quem trabalha também. Quem trabalha, quem vai e tal. E quando eu tive internado, eu tive na UTI 3 dias e depois no apartamento, era o seguinte, na UTI e no apartamento, eu não usava máscara, até porque o médico disse, Douglas, você não vai aguentar. Aqui você não vai aguentar. Mas sempre que vinha visita, mesmo sendo da minha família, eu usava. Sim. Quando eu tinha que sair para fazer exames, eu usava. Quando eu ia para fazer caminhada, eu usava. Então, assim, tem que ter precaução. A gente vê aquelas imagens dos japoneses, muitas vezes, né? Os japoneses usando máscara, vários japoneses, você ficava até com medo. Não, é porque ali tinha, digamos, um surto de gripe, todo mundo usava para evitar. Então, não custa nada a gente... Não é possível que nós passamos o que passamos, ninguém aprendeu nada. E vacinar. Não, eu pesquisando aqui para poder fazer a participação aqui com você, uma matéria da BBC elenca várias coisas positivas, vários pontos positivos, entre aspas, vamos dizer assim, pontos positivos que vieram pós-Covid. Rapidamente, um deles são o nosso modo de viver, de trabalhar, de agir. Outro, a pesquisa científica que melhorou, aumentou, e a vacina, né? As pesquisas e evolução da vacina, que a vacina está aí, e ela não pode ser negada como uma prevenção, não para você não ter a doença, mas para você não sofrer no hospital e para você não ter o risco de morte. Evitar as formas graves. Formas mais graves, Mas aí tem a história do negacionismo, quem não quer vacina também. E tal. Estava conversando, só para encerrar aqui, eu estava conversando uma vez com um médico, sim, e ele me disse assim, que tinha acompanhado, tinha recebido um caso de um casal de idosos que vieram do Maranhão com Covid-19, num estado gravíssimo. Falei, doutor, mas não estavam vacinados? Quer dizer, com a vacina, não era para não agravar o quadro? Ele falou, não, Douglas, é que o pastor lá da igreja disse que ninguém podia tomar vacina porque era um agente estranho no corpo, aquela história, às vezes, de negacionismo. Infelizmente, Douglas, a gente ouve todo dia. Eles não tomaram uma dose. A primeira vez que pegaram, aí veio a fase pior grave, da doença. Né? E aí terminaram os 2 morrendo no hospital. Quer dizer, e aí? Trágico, né? Trágico, quando apenas é uma vacina. Eu já ouvi coisas absurdas que não vale nem a pena dizer aqui para não dar desinformação em relação à vacina. Eu te digo... Tomei as doses, as 5, vou tomar e continuar tomando, incentivar todo mundo a se vacinar. Também tomei. Obrigado, Ed.